Bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Pararam sim para ouvir nossa série, não é? Café da manhã todos os dias. Acredito que Deus tenha falado ao seu coração e essa semana nós estamos falando sobre vivendo a unidade com Deus, com o tema permanecer traz liberdade. Embora o tempo está frio, o nosso coração está aquecido pela presença do Espírito Santo. Então fica atento. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 31 e 32 o seguinte: Se você permanecer firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade o quê? Os libertará. Olha só, estamos falando sobre unidade com Deus e nesse tema de hoje, durante essa série dessa semana, é permanecer traz liberdade. Permanência, que coisa tremenda. Agora, pense comigo um momento agora. Para um pouco, reflita um pouco no que eu vou falar com você. Por que tanta gente está presa por dentro, mesmo estando solta por fora? Já notou isso aí? Já vi pessoas indo para festas, não é? Diversos lugares. E, e quando você olha, você vê o semblante dessas pessoas que vão para essas festas, esses lugares. Nada contra que quem se diverte, mas os lugares e festas que muitas vezes as pessoas vão não tem nada a ver com Deus. E você olha no semblante dessas pessoas aquele vazio, sabe? Aquela tristeza, solta, não é por fora, mas por dentro, uma prisão terrível. Porque há cristãos que confessam a fé, mas vive como se carregasse correntes, gente, correntes invisíveis de medo, religiosidade, ansiedade, frustração, achando que Deus vai condená-las, achando que Deus vai julgá-las, não é, fica com aquele receio. E aí eu posso te dar com certeza a resposta, que é uma resposta única na palavra, é permanência. Exatamente, não basta conhecer a palavra, é preciso permanecer nela. Preciso você permanecer na palavra, porque foi o próprio Senhor que disse: se você permanecer firme na minha palavra, você se torna o discípulo dele, e aí sim, você conhece a verdade, e a verdade liberta você. E aí surge um grande problema nessa falta de permanência, sabe por quê? Porque muitos querem liberdade, mas não querem permanecer na palavra. Leem versículos, mas não vivem os princípios simples do evangelho. Elas querem as bênçãos, não é verdade? Mas elas abandonam a obediência. Elas desejam sim os resultados do reino, mas com os comportamentos, meu Deus, tem misericórdia do mundo, não é? Isso gera cristãos instáveis, presos em ciclos repetitivos, religiosos e superficiais. Por quê? Porque elas ficam naquele envolvimento constante dentro das mesmices, não é? De cultos, assim, parece que teatrais, me perdoe a expressão, porque só alivia a alma, mas quando sai, durante o período dos dias, começa a se esvaziar, se enfraquecer, se amargurar. Muitos ficam empolgados por pouco tempo, por causa de um envolvimento, e é claro, onde a palavra de Deus é coisa boa, né, que acontece dentro de nós. Mas se aquilo não é inserido dentro do íntimo de verdade, permanecer no que se ouve, é só um ciclo repetitivo religioso. Entenda isso. Então, quero te dar uma frase forte aqui. Na verdade, algumas frases para mudar a sua mentalidade, certo? Quem não permanece na palavra, permanece em prisão interior. A liberdade não é fazer o que quiser, gente, mas viver o que Deus quer. Permanecer em Deus é cortar as raízes do medo e plantar a árvore da alegria verdadeira. Se você entende isso, essa árvore que Jesus falou, que nós somos os ramos, se você permanecer nisso, entender isso, as coisas se tornam diferentes. Sabe por quê? Porque religião afasta, mas a permanência na palavra aproxima, não é? Com certeza, o nosso coração de Deus. Então,
quero que você pegue uma coisa aqui. O que é viver a liberdade de Deus? É decidir com consciência limpa e paz no coração. Isso é liberdade. Você ter a consciência limpa e paz dentro de você, isso é que é liberdade. Filipenses 4:7 é viver sem máscara, com identidade firmes em Cristo. 2 Coríntios 3:17 é desfrutar da vida abundante, sem culpa, sem religiosidade, sem correntes emocionais que aprisionam muitas vezes a gente, não é? E a própria religiosidade faz menção disso, escraviza muitas vezes, porque as pessoas ficam até condenadas porque não pôde ir a um culto, porque estava com a própria família, como nós já falamos, né. Então ficam essas coisas aí, né, não estou fazendo a obra de Deus, eita, e se condenam, em vez de entender que a obra de Deus começa nela mesma, se ela vai mudando, abençoando, cuidando de pessoas, isso é a obra de Deus, começa por aí. João 10:10. É andar com coragem, sabendo que a presença de Deus te acompanha. Isso mesmo, pessoas corajosas é as que andam ao time de Deus para avançar. Isaías 41, versículo 10. Então, permaneça, o caminho é claro, permaneça. Permanecer, manter-se conectado à palavra. Mesmo quando tudo grita o contrário, pessoal, permaneça. É orar quando não há vontade alguma, a carne não quer, pensa mil e uma coisa, mas você está ali, quebra os paradigmas sentimentais e começa a falar com Deus. Comece, mesmo sem vontade alguma, comece. É obedecer mesmo quando não faz sentido nenhum. Você tem que obedecer esse sentido nenhum é quando ninguém está vendo, viu? Ou quando não precisa obedecer naquele momento em certas áreas, mas não, espera aí, eu tenho que fazer o certo, né? Não é, são coisas óbvias, cotidianas, né? Eu não estou entendendo porque eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer, porque a palavra de Deus diz. Já aconteceu isso com você? Certamente eu acho que sim, né? É continuar crendo mesmo quando tudo, né, diz que não vai acontecer. Você tem que permanecer. É amar a Deus mais do que a lógica humana, pessoal. Como diz a palavra em João 15:4. Permaneça, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Vamos orar comigo. Senhor, eu quero mais do que conhecer a tua palavra. Eu quero permanecer nela. Ajude-me a viver a liberdade que só o teu Espírito pode gerar. Liberta-me das prisões invisíveis, dos vícios emocionais, da religiosidade, da superficialidade, Deus, que muitas vezes quer acompanhar a minha vida. Ensina-me a andar contigo todos os dias e viver o melhor desta terra, como um filho que ama e obedece, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, acredite, coisas diferentes da parte de Deus te toca hoje. Esqueça de acessar o nosso site www.reinehoje.com e se inscrever no nosso canal, na Stênio Rios Ministério. Eu sei que vai te ajudar, uma série de coisas vão tocar na tua vida, né? Não há liberdade fora da palavra. Só permanecer livre não é quem vive essa palavra. Quem permanece em Cristo é só os que permanecem de verdadeiramente livre. O Senhor continue te abençoando. Forte abraço e até o nosso próximo café da manhã.